5 medicamentos que eu não recomendo para os meus pacientes que sofrem de enxaqueca. O primeiro deles é a classe dos opioides, que nós temos a morfina, o tramal, a codeína, que são remédios que, além de não agirem no mecanismo da enxaqueca em si, aumentam muito o risco de abuso pelo uso da medicação, além de efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo. Segunda classe de remédios que eu não recomendo são os anticoncepcionais orais combinados, aqueles que têm estrogênio na sua composição. E esses são principalmente para as mulheres com enxaqueca que sofrem com auras, que são aqueles sintomas que antecedem a enxaqueca, muitas vezes visuais, de a visão ficar mais escurecida, de perder uma parte da visão, porque nessas situações a combinação do estrogênio com a crise da enxaqueca com aura aumenta muito o risco de AVC nessas pessoas. O terceiro tipo de medicamento que eu não recomendo são os medicamentos conhecidos como protetores gástricos, os IBPs, que é um dos que a gente mais tem conhecimento hoje em dia, é o omeprazol. Qual que é o problema desses medicamentos? A gente tem alguns estudos que mostram que esses medicamentos atrapalham a absorção de algumas vitaminas e minerais pelo corpo, como a vitamina B12 e o magnésio, e isso está postulado como um mecanismo que piora as crises de enxaqueca. Então, nessas situações, eu tento evitar esses tipos de medicamentos ou dou preferência para classes um pouquinho diferentes. O quarto medicamento que eu acabo não recomendando é o nifedipino, que é um antihipertensivo, é um remédio que nós utilizamos para tratar a pressão alta, mas que ele tem um mecanismo no corpo de dilatar as artérias, os vasos que levam sangue do coração para o cérebro. Essa dilatação precipita o risco de desencadear uma crise de enxaqueca e de muitas vezes fazer com que essa crise... A quinta e última classe de medicamentos que eu não recomendo é o tradicional Viagra, o Sildenafil, que é um medicamento utilizado para disfunção erétil. Que qual que é a questão dele? Ele também tem um mecanismo que ele age dilatando os vasos do corpo, as artérias do corpo, então isso também predispõe a essa vasodilatação cerebral e aumento da crise e da frequência da enxaqueca. Então esses são 5 tipos de medicamentos que eu geralmente não recomendo para os meus pacientes que sofrem de enxaqueca, por esse risco aumentado das crises ficarem mais frequentes ou até mesmo mais intensas. Se você sofre de enxaqueca e já usou algum desses medicamentos, comenta aqui embaixo com a gente qual foi o efeito que você teve, se você teve alguma piora do padrão da enxaqueca. Comenta com a gente um pouquinho para a gente saber o que você acha.